Eu tinha muitos compromissos Era na um igreja. crente fervoroso? Era um crente fervoroso, religioso, fanático e tal. Tanto que para os meus amigos, assim, os próximos, as pessoas que me conheciam da época, eu era maluco, né? Chamavam de maluco, porque como um jogador de futebol que ao mesmo tempo tocava na igreja. Você não participava da zona, da festa, da cachaçada? Não, cara, o meu vício era outro. Isso Era outro vício? é outro vício, também prejudicial. Talvez se eu participasse dessa cachaçada, eu teria virado um jogador de futebol de alto nível. Porque alguns que participavam disso viraram, né? Estão jogando até hoje. Tem uns quem? Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Foi jogador profissional de futebol, uma das grandes promessas do Brasil. Já foi ameaçado de morte, vendeu ingresso na frente de campo. E que mais você inventou nessa história, Mossoró? Jean Mossoró. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Boa noite, pô. Boa noite. Nós vamos da noite. Estamos gravando à tarde, mas vai à noite. Tá certo. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de vir até o espaço para a gente poder estar falando um pouco do nosso trabalho e da nossa vida também aí. Tá bom, Mossoró. A vida de jogador foi muito conturbada? Foi muito conturbada, cheia de histórias. Na verdade, você começa a jogar quando, futebol? Eu começo a jogar com 12 anos de idade, quando eu saio de casa. E fui pro Vitória da Bahia, do Vitória da Bahia fui pro Internacional. Jogava bem já? Eu era um bom jogador, tinha tudo para dar certo, né? Tinha tudo para ser um grande jogador do futebol brasileiro e quem sabe até do futebol mundial, uma vez que eu recebi algumas propostas para ir embora daqui. Mas algumas coisas aconteceram no caminho que me tiraram do foco. E hoje eu tô, né, não atingi o nível que eu gostaria de ter atingido como atleta profissional. Qual foi o ápice da sua vida de atleta? O ápice foi, eu estive no Paraná, né, onde eu ganhei mais dinheiro, né? Então foi... Mais dinheiro, muito dinheiro ou não? Não, era um salário bom. Legal, dava pra viver. Melhor que apresentador de TV, imagina. Depende do apresentador. Depende do jogador. Pode ser. Tudo depende. Ganhei um bom dinheiro, mas longe dos holofotes. Tive a oportunidade de fazer um bom contrato. Fui emprestado para algumas equipes menores, mas com um bom salário. Acho que o ápice foi isso para mim. Talvez aqui no Criciúma, onde eu estava surgindo e tinha muitas promessas em torno de mim, foi um período legal também, mas eu ganhava muito pouco, né? Não só eu, como todos os outros atletas que vinham das categorias de base. Você jogou quando no Tigre? Eu joguei de 2005 a 2009. Foi um período bacana, feliz da tua vida? Foi um período, talvez, o mais feliz da minha vida, em termos de conhecimento. Conheci muita gente legal, muitas histórias também, assim, adquiri muitos amigos. Tanto que eu tô aqui em Criciúma por causa desse período que eu vivi no Criciúma. Tá, vem cá, você contou uma das histórias que foi do ingresso. Quero que você conte pra galera. Como é que foi? Aqui em Criciúma? Aqui em Criciúma. Eu era um jogador que vinha da base, das categorias de base. Mas já estava jogando no... Já estava jogando no profissional. No profissional. Isso foi no ano de 2007, 2008, não lembro. O treinador era o Leandro Machado. E ele tinha por hábito concentrar todo mundo até o dia do jogo, que era sábado à tarde, era uma das rodadas do Campeonato Catarinense, se não me engano. Só que eu era um cara que tinha compromissos religiosos. Eu tinha muitos compromissos. Era um crente fervoroso? Era um crente fervoroso, religioso, fanático e tal. Tanto que para os meus amigos, assim, os próximos, as pessoas que me conheciam da época, eu era maluco, né? Chamavam de maluco, porque como um jogador de futebol que ao mesmo tempo tocava na igreja. Você não participava da zona, da festa, da cachaçada? Não, cara, o meu vício era outro. Era outro vício? É outro vício, também prejudicial. Talvez se eu participasse dessa cachaçada, eu teria virado um jogador de futebol de alto nível. Porque alguns que participavam disso viraram, né? Estão jogando até hoje. Tem quem grandão que estava com você? Cara, e agora o Wendel, lateral esquerdo, Carlos César, que agora voltou pro Criciúma, mas esteve no Atlético Mineiro, Patrick do Atlético Mineiro, o Éder, seleção italiana, se eu não me engano está na Inter de Milão agora, a Ferrugem, Jael, o Jean Coral, que jogou agora, voltou também para... Isso tudo era cachaçada?
Nem todos, né? Vou dizer que os caras eram da cachaçada, não dá pra entregar, não dá pra entregar, tá, mas era daquele grupo que quando tinha uma festa na casa do rock ia pras baladinhas, saía com as menininhas. E você não tal. ia? Cara, os caras não podiam nem falar disso perto de mim. Começava a falar perto de mim, eu me levantava, virava as costas. Já dava sermão? Ou seja, dava sermão. Cara chato pra caralho. Mas daí, beleza. Como todo religioso. Aí você não queria ir jogar, não queria nem jogar? Não queria nem jogar. Eu tava no grupo profissional, treinava junto com os caras, mas tinha um compromisso importante na igreja. Um retiro, um final de semana, alguma coisa. Passava a semana inteira fazendo corpo mole, cara. Pra não jogar no final de semana? Pra não jogar. Só que o Leandro Machado, que era o treinador em questão, ele tinha um hábito de, mesmo aqueles que ele não ia levar pro jogo, ele concentrava. E cortava o cara 1 hora antes do jogo. Ninguém sabia, ele cortava? Ninguém sabia, cortava. Eu com aqueles ingressos na mão, já tinha combinado com meu amigo, ó, passa aqui na porta do estádio e a gente vai pra... Tinha ingresso pra ver o jogo como um torcedor daí? Torcedor, porque foi dispensado? Tu recebe ingresso pra dar pra família, a princípio. Na minha época era assim. Aí daqui, tu recebe o ingresso pra dar pra família, não vai pro jogo, ou tu dá pra alguém, eu poderia entrar sem precisar dos ingressos. Poderia dar pra alguém, mas eu poderia vender o ingresso também. Então, eu, com a roupa de concentração do clube, bolsa, tudo. Jogador do Criciúma. Jogador do Criciúma, conhecido, porque eu já era conhecido, mas cabeça desse tamanho. Eu saí em frente ao portão principal e comecei a oferecer o ingresso para as pessoas. Os caras achavam que era pegadinha? Os caras achavam que era pegadinha. Os torcedores passavam, me olhavam, ficavam me olhando assim, tipo, o que esse maluco tá fazendo, cara? Uma coisa... Daqui a pouco chega o Rogério Dimas... Ô, Mossoró, mas foi parceiro, porque poderia já ter chegado entrevistando. Sacaneando. Me colocando numa situação. Não, ele chegou, me chamou no canto primeiro, ó. É verdade que tá acontecendo isso? Eu disse, cara, agora eu vi que eu tô ferrado. Eu disse, não, cara, não é verdade. Eu não tô vendendo, eu tô oferecendo. Então, além de ser um crente, eu era um crente mentiroso ainda, porque... Mas não chegou a vender? Não, não consegui vender, o Rogério chegou antes. Aí daqui um pouco me chamaram na sala, o Búrigo, não sei o que ele fazia na época, enfim, era um diretor. Me chamou na sala e chegou o Gilberto Custódio também, me perguntou, antes de lançar no ar ali e tal, me perguntou se era verdade, eu disse que não. Também passou a informação para a rádio que não era verdade, tal, que era boato, mas era verdade. E eu quase fui mandado embora por justa causa. E eu não sei quem era a rádio na época em questão, mas assim, aproveitaram o gancho também. E não lembro quem era o repórter, mas o Criciúma devia 2 meses de salário para nós na época. Mas daí já falaram que você estava vendendo ingresso para pagar o salário? Já falaram isso também, e o guri tem que vender mesmo. Aí pronto, não tá recebendo. Aí já virou defesa. Nossa senhora, mas... É outra história que quase você fui mandado embora. Mas que você não recebeu o salário num time e os caras te ameaçaram de morte para jogar? Mas aí já foi em Alagoas, né? Foi antes ou depois do Tigre? Foi depois, bem depois. Você foi para qual time? Fui pro Comercial. Isso o quê? Série B, Série C, o que é? Isso era Série A do estadual. De Alagoas, lá? Alagoas. Brigava por uma vaga na Copa do Brasil. É um time pequeno. Mas eu fui contratado, bem contratado, assim. Salário já bonzinho, legal? Melhor que o Criciúma? Bem melhor. Melhor. Então... Qualquer coisa foi, em termos de salário, foi melhor do que o Criciúma. Era tudo melhor. Era o primeiro contrato, né? Então, no primeiro contrato, não pode exigir. O Moacir Fernandes, que era o presidente, para mim o maior da história do Criciúma, diga-se de passagem, e ele sentava contigo na mesa e dizia assim, ó, quer virar jogador? Acreditamos que tu tenha condições. O que a gente pode pagar é isso aqui. Não, beleza. E é isso aí, vamos embora. É isso aí, vamos lá. Primeiro salário era uma mixaria. Você lembra o valor? Em torno de R$1.000 hoje, mil e pouquinho. Não, hoje vai uns 2.000, talvez se atualizasse? 2,5 ou não? Dava uns 2.000, porque 2.000. O salário na época, o salário mínimo na época era 600 e pouquinho, 600. Pouco mais que um salário e meio, vai. Pouco mais que um salário e meio. Então... Só que assim, vinha cara ganhando 30, 40, sei lá. E de repente os caras nem iam para jogos e nós, não só eu, né? Ganhando milzinha pra jogar. Jean Coral, o Carlos César, que era Carlinhos na época, hoje voltou como Carlos César. O Wendel, já era o Serjão, o Felipe, o Passarela, goleiro, Zé Carlos, uma série de jogadores que era das categorias de base já atuava no profissional, salário assim, jogando. Tá, mas daí vai, você vai para Alagoas, não quis jogar. Pra Alagoas, você tava o quê? Tava devendo grana? Não quis jogar,
o acerto foi o salário era X, o dinheiro que eu ia pegar na mão era Y. E 2 meses eu jogando, alguns clubes já interessados em contar comigo no segundo semestre para a Copa do Brasil, de lá, né? CSA de Alagoas e Santa Rita, antigo Corinthians alagoano e tal, clube que revelou muitos atletas. E os caras, 2 meses jogando, os caras não me deram esse valor, não me repassaram valor algum. E um dia, na véspera de um jogo, eu tive uma conversa com a diretoria e disse que não jogaria. Não jogo e deu. Não jogo e deu, acabou a farra e já era. Não quero mais saber, velho. Vocês me pagam, eu vou botar na justiça. Mas assim, ameaçando os caras, né? Em Alagoas, no interior de Alagoas. Velho. O presidente do time era o prefeito da cidade. Mandava em tudo. Coronel, aquela coisa. Sabe como é que funciona lá, né? Não é falando mal até porque eu sou nordestino, não é falando mal do Nordeste, mas as coisas no interior são diferentes. Aí daqui um pouco eu falando com a minha esposa na época, a Ana Cláudia, e tô indo embora, tal, por causa disso, chega 2 caras na porta da pousada onde eu tava, armado. Eu pensei que era um assalto, né? Achei que era um assalto, os caras chegaram pra mim e perguntaram assim, quem que é o Jean Mossoró aí? Só acho que perguntaram pra mim. Eu disse, cara, não sei. Tá lá dentro. Inventei uma história qualquer, os caras entraram na pousada. Mano. Perna pra que te quero, né? Fui embora, vazei, voltei meia-noite, isso era umas 7 da noite, voltei meia-noite, quando alguém conseguiu entrar em contato comigo e disse que os caras já tinham ido embora. Mas os caras foram lá pra me quebrar a pau. Nem iam me matar, porque... Você era jogador, fazia falta. Porra, daí... Vai te arrebentar. Mas iam me quebrar a pau, os caras foram pra me quebrar a pau, mano. Se esse moleque não jogar amanhã, ele Mas daí tu voltou a jogar? Não, daí eu volto pra concentração, pra pousada, mas assim, não passava uma agulha, né? Passei a madrugada inteira em claro, assim, qualquer barulho que eu ouvia era os caras invadindo a pousada, na minha cabeça. Alucinando assim. já, né, cara? Não, a madrugada inteira, e o jogo no outro dia, às 2 da tarde, assim, e tal, não dormi na manhã, escondido, assim, meio que preocupado. O treinador veio falar comigo, alguns diretores vieram falar comigo, que tinha sido uma atitude errada do presidente e tal. Eu disse, não, beleza, eu vou pro jogo, mas combinei com o treinador antes, é o seguinte, tu me tira no segundo tempo do jogo, tá, que eu não dormi e tal. Beleza, pegamos um ônibus, fomos para uma cidade vizinha, que era a cidade do jogo. Quando nós entramos na cidade pequena, tem uma igreja, uma rodoviária, um campo de futebol, né? Estádio municipal, a gente ia jogar ali. A cidade é aquela? É típica, né? Aí eu passei em frente à rodoviária, marquei o lugar, fui pro jogo, saí no intervalo do jogo. Enquanto o pessoal tava jogando, eu tomei banho, peguei minhas coisas, fui pra rodoviária e fui embora. E deu? Nunca mais voltou? Nunca mais voltei. Tem um lá pra receber. Se eu botar na justiça, eu recebo. Quer dizer, nem sei. Não, mas tá capaz de me matar por causa desse programa. É capaz de me matar por causa disso também. Não, cadê esse programa? Vai. Não, eu recebi ameaças depois, porque eu queria denunciar de alguma forma a situação, né? O cara me mandou uma mensagem assim, ó. Fica quieto. Não é fica quieto, mas vagabundo, não sei o quê. O clube não te paga, faz isso, tu é vagabundo. Então Tá, mas você vai contar mais história na volta. Tenho o prazer de receber ele, Jean Mossoró, aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. É só a gente ver se não tem nenhuma ameaça de morte aqui. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Canal 19 ou 19.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o Manos Talk Show? Você vai ou no Spotify, curtir o podcast, ou no YouTube, você vai curtir o programa completinho, inclusive este com Jean Carlos Gonçalves da Silva. Jean Mossoró, é isso? Perfeito. Esse, nome de guerra? Nome de guerra. Tava vem cá, daí foi ameaçado, não morreu. Não, graças a Deus não. Aí você foi pra onde? Eu voltei pra Criciúma. Tá, mas o contrato não tava com eles, cara? Como é que... Tava com eles, eu tive que brigar daqui pra que eles me liberassem, hein? E aí liberaram? Liberaram. De boa. Mas aí eu fiquei assim, 6 meses sem poder jogar. No limbo, né, pô? Isso pro jogador de futebol é muito ruim, Mossoró? Muito ruim, porque minha filha era pequena, era recém-nascida, tinha cerca de 6 a 8 meses de vida. E minha ex-esposa aqui de uma cidade vizinha, do Turvo, né? Fiquei ali no Turvo, esperando alguma coisa aparecer, resolver essa questão do contrato lá com eles, tal, que de forma automática ele cancelava após o término da competição, né? Que eram 4 meses de contrato. Fiquei ali esperando até
surgiu essa oportunidade. E assinou com quem depois? Assinei com o Ferroviário de Fortaleza. Foi bacana? Foi tranquilo? Ali foi legal. bacana. Ninguém te ameaçou lá? Ninguém me ameaçou. Estava na Jogou? cidade dos meus pais. Foi a oportunidade que o meu pai teve de me ver jogar pela primeira vez, tal. Fez bonito ou não? Foi bom. Fiz bonito. Posso dizer que fiz bonito. Eu era um bom jogador, cara. Era bom? Eu era muito bom jogador. Eu era muito bom. Tua maior característica qual era? Cara, e agora? Eu era muito rápido. Arisco, assim? Arisco, habilidoso. E sabia fazer gol. Não era assim o matador, o 9, aquele cara que fazia na base. Qual camisa? Na base eu jogava com a 11, com a 9. Na base eu ainda conseguia me sobressair fisicamente, às vezes, que o pessoal da minha idade, na base. Então eu fazia mais gols. Depois o pessoal cresceu mais que você? Depois, quando eu comecei a subir profissional, quando eu subi muito novo, subi com 16 anos de idade, aconteceu que eu peguei um pessoal muito mais forte fisicamente do que eu, né? Então eu já joguei com o Gelson da Silva de ala direito, comecei a cair para os lados, comecei a voltar para o meio. O pessoal começou a me utilizar até porque eu era muito rápido, muito habilidoso, começou a querer me aproveitar dessa maneira. Eu não gostei muito porque fugia da característica inicial, mas também fisicamente eu sofria, não conseguia segurar a bola na frente, como os centroavantes fazem hoje, né? Da Grêmio chegava já te dava uma... Já dava uma chegada, já tirava o pé. Aí fui me adaptando a outras posições, ala, meia. Mas no Fortaleza ficou muito tempo? Até volante no Ferroviário fiquei uns 4 meses também, o estadual. Pouco também, pouco, acabou o estadual. E foi pra onde? Eu vim pro Inter de Lages. Inter de Lages que o Luizinho Vieira, meu amigo Luizinho Vieira, tinha assumido. Já me ligava alguns meses antes para eu ir para um time que ele estava no Rio Grande do Sul, que agora eu não lembro, não sei se Novo Hamburgo. Na ocasião eu não pude ir, mas quando acabou o meu contrato no Ferroviário, recebi tudo. Certinho? Certinho, perfeito. Eu fui pro Inter de Lages, que jogava a 3ª divisão do Catarinense. Mas fui para não ficar parado também. Foi bacana. E era pertinho de casa, não foi porque também não recebi, né? Também não recebeu? Mas recebi depois na justiça, recebi muito mais do que eu tinha que receber. O que ninguém conta sobre ser jogador de futebol, Mossoró? É isso que eu tô te contando agora. Essa história de grana, contrato. Isso aí é muito complicado, porque assim, ó, o que a gurizada sonha em ser jogador de futebol. As crianças sonham e os pais muitas vezes projetam o seu sonho na criança. Só que eles têm por base uma Champions League, uma Libertadores, a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo 2ª, 3ª divisão. Esses times que disputam essas divisões, o salário dos jogadores são bons. Mas são todos jogadores que já vieram de grandes clubes e caíram nesses menores. Eu acredito, eu não tenho aqui uma porcentagem real, não fiz essa pesquisa, mas eu acredito que o que se mostra na televisão não representa 10% do que é a vida de verdade. Do que é a vida de verdade de um atleta. A vida de verdade de um atleta é isso aqui que eu estou falando. Então tu tem que trabalhar, tu tem que procurar orientar a criança dentro do trabalho que tu faz. Tu primeiro tem que mostrar a realidade, depois tu tem que trabalhar com ela para que ela não se torne, não caia nessa ilusão, não saia daqueles 10% que atingem o nível máximo, né? Ir para a Europa, ganhar muito dinheiro e tal, ou naqueles, sei lá, 15, 20% que jogam em divisões intermediárias, que também dá para se manter, dá para ter uma vida legal, uma vida boa, ganha dinheiro também, não tem os mesmos holofotes, o mesmo reconhecimento, mas ganha dinheiro também. O que tu não pode é passar disso. Mas você ensina isso para as crianças? Tem uma escolinha hoje? Tem uma escolinha de futebol. Quanto tempo vai? MPS 10, ela tem 6 meses. Aqui em Criciúma? Aqui em Criciúma, no bairro da Próspera. Eu, juntamente com o professor Paulo Serrano, a gente desenvolve esse trabalho lá. E pelo fato de ter vivido todas essas experiências, e ele também, a gente tem a condição de falar de uma forma mais... De mostrar a verdade de uma forma mais prática. A gente não trabalha com ilusão. A gente tem alguns bons jogadores. Você não passa a mão na cabeça de ninguém, imagina. Não podemos. A gente mostra que existe a possibilidade desses jogadores chegar a uma condição de atleta profissional. Agora, que tipo de atleta ele vai se tornar, vai depender muito dele. Dedicação, sorte, porque chega uma época que não depende de mim, não depende da criança. Do adolescente ou do adulto que ele vai se tornar. Vai depender do acaso. Eu vi muito jogador ruim virar jogador de futebol e jogar em clube grande. Jogando mal? Não é jogando mal, aconteceu. Eu era uma promessa, mas eu vi muitas promessas
O maior jogador que passou nas categorias de base do Criciúma se chama Flavinho. É aqui de Criciúma. O cara que talento puro. Esse cara não vingou. Eu vi muito jogador da nossa época também, o ruim, o menos favorecido tecnicamente do que nós, jogar em grandes clubes, jogar até final de campeonato mundial. Então, por aí tu tem uma base. Você negou um contrato na Grécia também por religião, é isso? Por religião. Porque por conceitos religiosos? Não conceitos religiosos. E negou, cara, era um grande contrato? Era um grande contrato. Mudaria a sua vida, você acha? Provavelmente eu estaria voltando da Europa agora, milionário. Nem ia falar comigo, não ia nem sentar aqui para bater papo comigo. Eu perderia essa oportunidade. Caramba, gigante, pô. Ia perder essa oportunidade, mas... Porque por religião mesmo? Porque não aceitava a religião? O que era? Eu achava que não era o tempo de Deus e eu saí de Criciúma. Você tinha que ficar aqui? Eu tinha que ficar aqui até eu concluir os trabalhos que eu tinha me envolvido na igreja. Então, o pessoal da igreja influenciava muito você, cara? Influenciava. Diziam para você não ir? Como é que era? Eu não diretamente, mas a partir do momento que não te dava tu vai perdendo algumas coisas quando tu começa a se tornar um fanático. Tu vai perdendo. Primeira coisa que tu perde é a ambição. Tu perde totalmente a ambição por aquilo que tu planejou a princípio. No meu caso, eu não poderia ficar muito tempo nessa linha, porque jogador de futebol tem prazo de validade, principalmente na categoria de base. Eu vim de um outro estado, eu estava aqui, eu tinha que provar todo dia que eu era melhor do que as outras pessoas. O jogador de futebol em clube de futebol, principalmente categoria de base, ele não pode se dar o luxo, antes de assinar o primeiro contrato profissional, ele não pode se dar o luxo de não ser o melhor. Ele tem que ser titular, todo dia tá chegando gente na posição dele para brigar com ele mesmo. Para brigar com ele, então eu era titular, eu era promessa, eu resolvia os problemas dentro de campo, eu assinei o primeiro contrato profissional, que eram 3 anos, eu comecei a acomodar, comecei a me envolver em coisas da igreja. Só que ainda eu estava rendendo na base, rendia, fazia um certo sucesso, assim, né? E até através do próprio Luizinho Vieira, ele me colocou nas mãos de um grupo de empresários que vieram da Grécia para conversar comigo e me apresentaram um plano de carreira. E você brigou com os caras, é verdade? De certa forma, sim, porque os caras já sabiam lá que eu tinha esses problemas religiosos. Mais uma vez eu falo que a igreja não é um problema. Não estou falando mal da igreja. O problema que você construiu com ela. Eu construí com ela. A relação que eu construí com ela foi além do necessário, do que era, né? E os caras já me alertaram ali, ó. Só cuida com essas questões da religião que isso pode te atrapalhar. E eu estava na mesa com o cara, assinando um contrato com o cara. E o plano de carreira era eu jogar mais algumas partidas pelo Criciúma. Coisa pouca. Depois, vamos embora. Coisa pouca. Eu só precisava aparecer na televisão. Porque aparecendo na televisão, eles trariam uma proposta para o Criciúma, de clube para clube. Uma proposta com valores, na época, altos até. Mas para valorizar ainda mais o meu passe, eles me passariam primeiro pela Seleção Brasileira Sub-20. Era uma promessa deles, porque eles para quem não sabe, isso acontece. Existe esquema, existe se o empresário ou o grupo tem uma boa relação com aquele treinador, com o supervisor que está lá na Seleção Brasileira... Faz uma indicação carinhosa. Faz uma indicação carinhosa, ele consegue tanto colocar quanto tirar jogador, como tirar jogador. E o plano de carreira passava por isso. Ir para um dos grandes da Grécia, passando pela Seleção Brasileira antes. Já estava bom. Que daí valorizava, o clube oferecia um valor maior, todo mundo ganhava uma fatia maior. E você disse não? Eu disse não por tabela, eu assinei o contrato com os caras, mas aquela linguagem que os caras usaram, assim, ó, cuida com a questão da religião, se dedica um pouco mais, tal, me machucou. Eu disse, pô, isso aí não pode ser de Deus. Não é isso aí que eu quero. Isso aí não é de Deus, porque eu tenho um monte de coisa para terminar para a igreja aqui, eu tinha reunião, que eu fazia, reuniões caseiras. Podia terminar lá, né, cara? Mas eu não entendia isso, eu tinha um projeto que eu tinha iniciado no Pinheirinho com umas crianças, que eu ia lá, tal, fazia um momento com eles no domingo de manhã, lá, tal. Só que dali eu queria tirar crianças para levar para a igreja. Tinha que tirar um número X, tinha uma meta estipulada pela igreja também, um número X de crianças. Se eu for para a Grécia, eu não atinjo essa meta aqui. Como eu estou fazendo as coisas de Deus, isso é só mais uma oportunidade, Deus vai me dar outra. Vai me dar outras. E daí foi onde eu me ferrei, né? Porque
Os caras ligaram pra mim um dia e, pô, cara, os caras estão falando que tu tá brincando com a realidade. Essa história que eu contei da venda do ingresso foi nesse período. Essa história de fazer corpo mole durante os treinos foi nesse período. Então o pessoal sabia que eu tava de sacanagem. Pô, sacanagem acabar o programa, que acabou, meu bruxo. Mas já passamos do tempo. Me diz uma coisa, o pessoal te acha onde? Colocar o filho jogar contigo? Pelos telefones, pelas redes sociais, né? Procura lá, qual é a rede social? Jean Mossoró. Fácil. Aliás, Jean Carlos Silva 11. Né? Jean Carlos Silva 11. Você vai ver essa marca, essa logo aqui, que é o meu Facebook e o meu Instagram. Mas procurar por Jean Mossoró, acha também ou não? Acha também. Se botar Jean Mossoró vai aparecer um monte de coisa lá. Bruxo, que prazer te receber. E aqui na Próspera, ali no campo do Tito, TJ Soccer Clube, eu, Paulo Serrano, todas as terças e quintas, das 9h30 às 10 e das 3h30 às 5 horas da tarde. E no campo da Argentina também, aos sábados de manhã, das 9 às 11 horas. Jean, que prazer te receber. O prazer foi todo. Prazeraço, meu bruxo. Muito obrigado. Prazer ter você comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, gostando ou não de futebol, sendo ameaçado ou não de morte, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.